Olá, querido! Você vai ouvir agora uma poderosa mensagem na voz do pastor Roberto Nunes, do canal Atalaia de Cristo. Fique com esta mensagem. Olá, queridos! Aceite a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu vos saúdo todos com a santa e gloriosa paz. Que Deus venha abençoar tua casa, tua vida e tua família. Por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, do canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. E eu tenho aqui nas minhas mãos a Bíblia, que é a boca, a palavra de Deus. E eu tenho uma palavra para o teu elevo espiritual. Salmos de número 34, verso 19, Salmo 34, verso 19. A palavra de Deus, que é a luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés, ela diz assim: (34, 19). Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vou repetir para a gente começar a fazer menção desta palavra, né? Salmo de número 34, versículo 19, né? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Glória a Deus. Querido, quantas das vezes nós temos sofrido, chorado, temos gemido por amor da obra de Deus, por amor de uma casa, por amor de uma família, ou até mesmo pelo amor de uma pessoa. Então a palavra de Deus está nos dizendo que grandes são as aflições dos justos. O que é justo, pastor? Justo é aquele que anda na justiça, que é justo em todos os seus atos. Por mais que ele tente andar pelo caminho errado, ele está sempre fazendo justiça, porque não consegue andar nesses caminhos. E ao longo da história da Bíblia, a gente vê algumas famílias que teve nas suas casas um irmão ou uma pessoa que sempre sofreu. Parece que o destino o convidou para sofrer. Olhando assim, humanamente falando, parece que aquela pessoa foi reservada, que nasceu para aquele sofrimento. E eu vejo a família de José, que era Judá, Benjamim, Simeão, Rúben, Isacar, Levi, Naphtali, Zebulon, Dina, Gade e Dan. Dessa família, desses irmãos de José, aí a gente olha a história de José. José se destacava pelo seu pai, que lhe deu uma túnica diferente. A túnica de José era de várias cores, era diferente da túnica dos irmãos. Ou seja, José já era um destaque. Por ele se destacar entre os seus irmãos, José, a Bíblia diz que teve um sonho com os seus irmãos, com seus 11 irmãos, que esses 11 estrelas se curvavam diante dele, que o sol e a lua, representando o pai e a mãe, também se curvava, se inclinava diante dele. E todas as vezes quando José passava perto dos seus irmãos, os irmãos falavam: olha, lá vai o sonhador. Olha, lá vai o sonhador. Vamos pegar esse sonhador, vamos matar esse sonhador. Até que tramaram no seu coração
de maltratar José, de bater José, a ponto de quase matá-lo e jogá-lo dentro de uma cisterna. Só porque era destaque da família, só porque era diferente da família. E eu vejo no Salmo 34, 19, trazendo essa mensagem, que grandes são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. Sabe como livrou José? De dentro do poço. De dentro do poço. O Senhor permitiu que até jogasse, mas lá dentro do poço, o Senhor fez a obra. E às vezes passamos por situações difíceis, começamos a reclamar, murmurar com Deus, o porquê eu, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou bonzinho, que eu faço, que eu aconteço. Nunca questione com Deus os porquês da vida. O para que você está ali. José estava naquele poço para uma grande obra, porque ali Satanás declarou o fim de José. Até que veio um dos mercadores e compra José e vende para Potifar. Potifar se agradou tanto de José, que colocou José como governador do Egito. E mais tarde, esses mesmos irmãos, Judá, Benjamim, Simeão, Rúben, Isacar, Levi, Naftali, Zebulon, Dina, Gade e Dan, vieram precisar de José. Porque a Bíblia diz que houve uma grande fome naquela cidade. O Egito era o celeiro do mundo. O Egito era onde as pessoas podiam comprar, podiam pagar, porque lá era o celeiro. Então os irmãos de José foram direto em José para pedir comida. Grande são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. Querido, entrando dentro da família de Davi, que quando Jessé tem os seus filhos, e Samuel chega para ungir um rei, alguém o despreza Davi, porque Davi não está sentado numa mesa, Davi não está com roupa de guerreiro como seus irmãos, Davi não estava bem cuidado, bem tratado, como o pai e a mãe de Davi o tratavam os outros. Davi estava no campo, rejeitado, sozinho, enfrentando leões, enfrentando urso, para salvar as ovelhas do seu pai. E a palavra de Deus está dizendo que grandes são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. Os irmãos de Davi, quando Jessé vai ungir, quando Samuel vai ungir lá na casa de Jessé, primeiro aparecer Eliabe, veio Abinadab, veio Samar, veio Natanael, veio Radai, veio Ozem, veio Eliú, tudo para ser ungido. Porque na lógica humana, quem tinha que ser ungido era eles. Porque já era guerreiro, já eram homens feitos, homens preparados para a batalha. Só que Deus não convida ninguém para o seu ministério preparado. Porque Deus é que prepara. Deus não escolhe os preparados. Deus prepare para governar. Deus não vai jamais escolher alguém que é preparado em isso, em aquilo outro. Você está entendendo o mistério? Deus que prepara tudinho. E a palavra está nos dizendo que grandes são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. E quando vem o pequeno Davi, senta na mesa do rei, senta na mesa, e Jessé unge-lhe a cabeça com óleo, e ali começa o ministério de Davi, em ser um rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Querido, às vezes o meu sofrimento, sendo o menor da minha casa, sendo como Gideão, o menor da casa, não é para me matar, não é para que eu venha envergonhar, não.
que eu seja vergonha, como foi Mefibosete. Não! O que eu passo hoje vai ser reflexo do que Deus vai fazer na minha vida. Eu tiro por mim porque Deus sempre me escolheu desde o ventre da minha mãe e eu nunca entendi esse chamado. Eu nunca entendi que esse chamado era para ser um pregoeiro da palavra de Deus. Porque grande foi minha aflição desde o nascimento, que eu venho sofrendo, que eu venho gemendo, que eu venho lutando pela vida. Porque a palavra está dizendo que grandes são os sofrimentos dos justos, mas o Senhor de todas as livra. E o Senhor tem me livrado do laço do passarinheiro, o Senhor tem me livrado da peste perniciosa, o Senhor tem me livrado dos meus algozes que muitas vezes tentaram me matar, não jogando em fornalha, não jogando em cova de leões, mas muitas vezes, querido, olha para cá, quer te matar com uma palavra que vai te desanimar, que vai fazer você desistir, que vai fazer você desviar. E essas palavras, elas não vêm de longe, elas estão sempre de pessoas por perto, de pessoas que acreditam no seu ministério, mas desacredita que Deus vai fazer a obra, porque desde o ventre você foi chamado, você foi escolhido. Então, quando o salmista transfere para mim, para você, que grandes são as aflições dos justos, porque toda família tem sempre um que sofre mais, tem sempre um que é rejeitado, tem sempre um que fica para escanteio, tem sempre um que as pessoas olham com aquele olhar, falam assim, isso aí não vai dar certo, esse, coitado. Mas sabe por quê? Porque no fundo, Deus tem um algo tremendo. Porque o sofrimento que as pessoas carregam sobre isso aí, ou traumas, não é para a morte. Esse sofrimento, que grande é a aflição dele, não é para a morte. É para uma grande obra, um grande propósito. É para um grande propósito. Se eu entendesse que tudo que eu passei fosse para uma grande obra, com certeza eu não estaria aqui, estaria, olha, em outros cantos, em outro mundo, fazendo aquilo que o Senhor me chamou. Só que tem um porém, querido. Quando as aflições do justo vêm, ninguém consegue explicar aquilo que Deus fez na vida dele. Quando a bênção vem, as pessoas ficam admiradas, dizendo, olha, não é aquele não, não é aquela não, porque eu conheci assim, que eu conheci desse jeito, era prova pura, porque não entendia ainda o seu chamado. Então, quando a palavra de Deus está dizendo que grandes são as aflições do justo, não tem como de não lembrar do servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. O Senhor só lançou sobre Jó qualidade, só lançou sobre Jó testemunho de vida, mas nem por isso deixou que o inimigo da nossa alma tocasse em Jó, tocasse em tudo, menos na alma de Jó. Quando a palavra de Deus diz que grandes são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Tem pessoas na sua casa que são bem-sucedidos, tem bom emprego, tem esposa, tem filho, e você nem sequer se casou ainda. Por quê? Porque a tua aflição está ali. Quando você entender que essa aflição não é para a morte, quando você entender que essa aflição que você passa é pelo teu chamado, você vai ver que até aquilo que foi errado na tua vida, Deus coloca agora em lugar certo. Jó nunca entendeu o seu sofrimento. Jó nunca entendeu o porquê das lutas, o porquê das provas. Cada vez vinha mais notícia ruim. Cada um que chegava contando a vida para Jó só vinha com notícia ruim. A ponto de sua própria mulher o desprezar e falar, Jó, tu ainda mantém tua integridade? Como é que pode, Jó, você desse jeito ainda mantém a tua integridade?
amaldiçoa teu Deus, Jó, e morre. Jó deve ter falado, na minha concepção, Jó deve ter falado: olha, mulher, grandes são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. Jó olha para aquela mulher e diz: olha, mulher, assim como fala uma louca, fala você. Assim como uma louca tem falado, você está fazendo a mesma coisa. Recebi o bem com prazer e o mal não posso aceitar. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu sei que eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, em todas as lutas, em todas as provas, ele foi um adorador do sofrimento. Jó, de tudo que ele passou, ele lembrou que grandes são as aflições do Calabadashi. Grandes são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. Querido, às vezes nós vamos fazer visita nas casas. Aqui não, aqui em Minas, que o povo é mais parado, mais devagar. Mas quando a gente estava no ministério, na obra missionária, a gente ia fazer visitas. A gente via 7, 8, até 12 irmãos, mas sempre tinha um pelos cantos. Um com isso, outro com carro, outro com 2, 3 casas. E ele vivendo debaixo da casa do pai e mãe. Porque Deus tem uma grande promessa. Só que essa promessa não se aflorou ainda, porque não descobriu o seu talento. Aí por isso que ele passa as grandes aflições, no qual muitas das vezes quem coloca é o próprio inimigo. Mesmo que o inimigo coloque essas aflições, mas o Senhor de todas as livra. Então o Salmo de número 34, versículo 19, o salmista está muito falando de si próprio, falando para ele mesmo. Você sabe que aquela palavra, quando é direcionada a você, você recebe de bom grado? Pois bem, pois foi assim que o salmista o recebeu. O salmista diz para Deus assim: olha, Senhor, grandes são as aflições dos justos, porque eu pratico justiça, eu vivo na justiça, eu não desvio meu pé nem para a direita nem para a esquerda, porque o meu alvo é o Senhor. Mas grande, Senhor, são as aflições dos justos. Mas ele lembra que de todas as aflições o Senhor o livra. Muitas das vezes nós vemos empresário matando família, matando mulher, matando filho, e depois dá cabo da sua vida, porque na hora das aflições ele não soube olhar para o autor e consumador da fé. Ele não soube olhar para o alto, como diz o salmista, da onde vem o socorro. Ele não olhou para o guarda, que guarda Israel, porque não dormitará aquele que te guarda. Aleluia, aleluia, aleluia. Então eu entendo que o sofrimento que Davi passou no seu ministério, que José passou no seu ministério, que Gideão teve que largar a idolatria do seu pai para com 300 homens ser um valente e ter o seu nome escrito na palavra de Deus. Quando eu vejo que Moisés teve as suas aflições, mas com apenas uma chave, que é o cajado, abriu o mar vermelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, se tu tem passado esse sofrimento, olha, mas a palavra de Deus diz que a glória, o sofrimento, o sofrimento do tempo, oh, aleluia, o sofrimento do tempo presente, que é hoje, não pode ser comparada, não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada. Ei, está sofrendo, está chorando, está gemendo, mas carregue a tua cruz. Está passando por agruras, por aflições, mas continue pelejando, continue lutando, continue falando: Senhor,
grande é a minha aflição, mas o Senhor está me livrando, o Senhor vai me livrar, o Senhor me livrou. Porque o que passamos em terra, em vida, todo sofrimento, serve para testemunho para alguém que está fraco, para alguém que quer desistir, para alguém que olha para você e ainda te diz coitado, para alguém que olha para você e diz esse não vai conseguir, olha, esse foi contado como morto, esse, o buraco já está feito. Só que grandes são as aflições, mas o Senhor de todas as livra, e o Senhor tem livrado o seu povo, o Senhor tem livrado a igreja de Jesus Cristo dessas aflições que está para vir, que está para chegar por esse dia, que está para chegar uma grande do Lacarabadachô, uma grande aflição na terra, onde muitos vão sucumbir, onde muitos vão tentar até a própria morte, mas não vai conseguir, porque a morte vai fugir dele. Hoje eu entendo porque quando o salmista diz que grandes são as aflições dos justos. Porque quanto mais justo, quanto mais justiça você praticar, mais apontado você vai ser. Quanto mais você fazer para Deus com justiça, mais tem um dedo apontando para você. Eu lembro que em Lucas 18, que a palavra de Deus diz, porventura Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Aleluia! Glória a Deus! Grande, grande. Quando diz grande, meu querido, está vindo desde o berço. Grandes são as aflições do justo. Mas o bom, que o Senhor não termina sem antes o abençoar. Mas que não passe dessa terra sem antes ver a glória do Calabadás, antes ver a glória de Deus. Por isso que nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, por escassez até de palavras. Às vezes precisamos de uma palavra, de um ombro amigo daquela pessoa que está todos os dias com a gente. As pessoas ignoram. As pessoas acham que nós já sabemos tudo, não precisamos de nada. Muito pelo contrário, nós não sabemos de nada e precisamos de tudo, que é o Senhor. Porque tem pessoas procurando livro de autoajuda, livro para se levantar, para isso, para aquilo, precisando de livro de autoajuda. Mas eu preciso de um livro que a ajuda já vem do próprio alto, é a ajuda do alto, aleluia, que é a própria palavra de Deus. Então hoje eu entendo que grandes são as aflições, mas a glória que está preparada para mim e para você não há de ser comparada, porque a própria palavra de Deus diz que nem os olhos viram, nem o ouvido ouviu, nem penetrou no coração, nem na mente humana. É o que Deus tem preparado para eles. Queridos, se eu fosse falar do meu sofrimento, eu ficaria aqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, a vida inteira falando. Porque foi difícil, mas eu passei por cima. Foi terrível, mas eu tive vitória. Foi complicado demais sair daquela masmorra de vida que eu vivia. Mas o Senhor, com um braço forte, falou aqui, ó, hoje há aflições, cessa. Hoje as aflições cessam. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão vivendo isso. Para onde ela vê, para onde ela olha, só vê aflições. Mas o Senhor de todas vai livrar. É grito de morte, é tantas coisas acontecendo, mas o Senhor de todas as livra. Querido, chegando no final da mensagem, olha que a palavra diz, Salmo de número 34, no verso 8, depois eu vou para o finalzinho. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Provai
e vede. Como eu posso dizer que uma laranja doce, se eu não a provei? Então o Senhor está dizendo, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. E bem-aventurado o homem que nele confia. E o salmista termina dizendo assim, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Oh, aleluia, aleluia. Querido, tudo na nossa vida tem um avultado galardão. Se está passando luta, prova, continue agradecendo e adorando. Às vezes perguntamos o porquê, esquece disso. Pergunta os para quê, porque é nesse para quê que Deus vai te exaltar. Grande são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Querido, eu quero orar por você, orar pela tua casa, orar pela tua família. E eu gostaria que você deixasse o seu like, o seu joinha, que você compartilhasse este vídeo para o mais número de pessoas, porque assim o YouTube, o Facebook, reconheça que está valendo a pena e distribui para muita gente. Então compartilhe, dê seu like, seu joinha e se inscreva nesse canal, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Esse canal não é para ganhar fama, para ganhar dinheiro, não. Esse canal sim, é para ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Eu quero orar por você agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós entramos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Meu Deus, eu digo nós, que eu não estou sozinho nesta oração. Eu digo nós, porque precisamos, Senhor, de um abraço, precisamos de uma mão amiga, precisamos de uma palavra, Pai, para que possamos estar sempre firmes diante de Ti. E a maior revelação, Pai, não é aquele que pula, roda e sapateia. A maior revelação está dentro da Tua palavra, que é a própria boca do Senhor falando. Senhor, muito obrigado pelo dia, pela tarde, pela noite de hoje, pela madrugada de salvação. Muito obrigado, porque a Tua palavra que diz que grande é a aflição, mas o Senhor tem livrado de todas, Senhor. Continue livrando a Tua igreja do que está por vir. Continue livrando para os Teus servos nesse final. Continue livrando, Senhor, porque nós temos certeza, Senhor, que o Senhor está com as mãos estendidas. O Senhor está inclinado para ouvir a esta oração. Fica conosco, porque assim nós oramos, te agradecendo pela nossa casa, pela esposa, pelos filhos, pelos netos, pelos parentes de perto e longe. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Mesmo nas aflições, o Senhor tem nos livrado de tudo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Querido, fiquem todos com Deus. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti levante teu rosto e te dará paz. Que todos digam amém, amém. E graças a Deus. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.